Olá, queridos alunos, bem-vindos a mais uma nova aula. E nessa aula de hoje vamos fazer as últimas revisões do livro didático, já baseado em outras revisões que nós fizemos, para que aqueles que ainda não atualizaram o seu livro venham atualizá-lo. E eu peço que ainda na data de hoje você possa enviar fotos, ok? Todas as atividades que você já fez, ok? Se você já enviou, ok, tudo bem, mas assim nós queremos gerar nota e também já aplicarmos a média do segundo bimestre, certo? E aqueles alunos que não fizeram o seu trabalho do segundo bimestre, entre em contato com o professor para que possamos lhe orientar, correto? Tá certo? Então vamos lá à nossa aula de hoje. Abra seu livro didático na página 22, página 22 do livro didático. Muito bem, essa parte aqui nós já estudamos na aula anterior, mas nós vamos relembrar ela um pouco, antes de nós passarmos para o outro assunto que faz o encerramento. Peço que você preste atenção, ok? Nessa revisão que já vamos fazer aqui nesta página. O tema, onde está a justiça? Frequentemente descrevemos os desequilíbrios e as desigualdades que nos cercam como exemplos da ausência da justiça. Isso está de acordo com a imagem utilizada para simbolizar essa virtude. A de uma mulher com os olhos vendados, trazendo nas mãos uma balança e uma espada. Observe que a balança, né, tem dois pratos, né? Balança tem dois pratos. Tal imagem decorre da mitologia grega, sendo utilizada para representar uma divindade feminina chamada Temis. Em Roma, ela era conhecida como Justitia. Seus olhos vendados indicavam a imparcialidade das leis, ou seja, a igualdade na sua aplicação a qualquer indivíduo. Então, o da espada, né, e os olhos vendados, aqui os olhos vendados estavam dizendo que a lei seria aplicada a todos, sem imparcialidade. E a da espada se refere sobre o rigor da lei, da sua aplicação. A balança, né, representa a ideia de equilíbrio entre as ações e consequências. Já a espada representa, em algumas representações, simboliza a força da justiça diante dos conflitos. A balança de Temis era formada por dois pratos suspensos. A balança de Temis era formada por dois pratos suspensos, né? A imagem que está na origem de expressões populares, como colocar os atos na balança ou pesar as consequências de uma ação. Nessa leitura, a justiça corresponde ao equilíbrio, destacando a importância de se avaliarem as ações praticadas e verificar o que deve ser feito para compensar suas consequências. Por outro lado, a simbologia de Temis indica a necessidade em situações de conflito, da intervenção de uma pessoa ou instituição que represente. Organize e aplique a justiça. Muitas vezes esse papel é exercido por árbitros e juízes ligados ao sistema judiciário. Então nós vemos aí a imagem, né, que representa a justiça, a imagem de Temis, né, da mitologia grega, tendo uma balança, segurando uma balança em uma de suas mãos, e a balança era formada por dois pratos suspensos, né? Formada por dois pratos suspensos. Vamos seguir mais adiante da nossa aula. Na ética e cidadania, muitas pessoas recorrem ao sistema judiciário a fim de solucionar situações de conflito. Em alguns casos, a solução depende da realização de um julgamento em tribunal. Outros podem ser resolvidos por meio de um procedimento denominado conciliação ou mediação de conflitos. Neste caso, o mediador se coloca diante dos envolvidos no conflito,
atuando como interventor do diálogo para ajudá-los a estabelecer um acordo. Vale lembrar que a conciliação ou mediação é utilizada em situações de conflito e não de crimes. Afinal, quando ocorre um crime, considera-se que uma das partes envolvidas oferece perigo à sociedade e, portanto, deve ser julgada pelos órgãos competentes que estabelecem punições e medidas para a ressocialização dessa pessoa. Correto? Então vamos lá, vamos seguindo. Nós temos aqui 2 exemplos aqui, sobre justiça. Muito bem. Então nós temos aqui alguns questionamentos, atividades para serem realizadas. Com base nas informações apresentadas acerca da mediação de conflitos, faça o que se pede. Letra A. Imagine-se envolvido em conflito em que um mediador, representando a justiça, coloca-se na balança uma proposta de acordo. Imagine ainda quais seriam os seus sentimentos em relação ao conflito e a necessidade de ceder em alguns aspectos em prol de uma solução pacífica, mesmo discordando de outra parte envolvida. E na letra B, considerando o que você imaginou no item anterior, reflita. Você compreende que, em um caso de conflito resolvido dessa forma, a impressão de justiça entre os envolvidos pode não terminar? Já imaginou isso? Mesmo com aquele momento de reunião para conciliação ou resolver o fato? Sabendo disso, você seria capaz de colaborar para o equilíbrio? Numa situação dessa de conflito, qual seria a forma de você agir para você colaborar para dar um equilíbrio? Você estaria disposto a ceder algo em prol da justiça mediada? Por exemplo, abrir mão de um direito ou mesmo de uma vantagem ou um privilégio? Você estaria pronto para isso? Se o direito era seu, mas para resolver aquele conflito, às vezes ceder em alguma parte para poder resolver. Então, troque ideias com os colegas sobre o que você pensou nas etapas A e B. Lembre-se de explicar e justificar suas opiniões. Então, tudo bem. Então, nós temos a letra A e a letra B. E aí você vai registrar aqui a sua conclusão. Registre a conclusão a que você chegou depois de participar e trocar da troca de ideias propostas na atividade anterior. Então, sobre essa resolução de conflitos, de como mediador, ou até mesmo você como uma das partes, qual foi a conclusão que você chegou? Aí você vai colocar aqui, ok? Vamos seguindo. Reflexão divertida. Vimos anteriormente que a justiça é simbolizada por uma figura feminina de olhos vendados, que traz uma balança em uma das mãos e uma espada na outra. Nessa imagem simbólica, a balança representa a ideia de equilíbrio associada à justiça. Pensando nisso, observe a ilustração a seguir. Então, nós temos aqui a ilustração de uma balança, né? De um lado, a justiça, do outro lado, o bem, justa medida, direito, deveres, veracidade. Sabendo que a balança observada, o bloco representa a justiça, pesa 10 quilos. Descubra quanto pesa cada um dos demais blocos e registre o resultado na própria ilustração. Então aqui, né, você vai descobrir aí qual é o peso aqui equivalente ao bem, a justa medida, direitos, deveres e veracidade. Uma dica: o tamanho das peças é proporcional à massa de cada uma delas. O tamanho da peça é proporcional à massa de cada uma delas. Você concorda com pesos atribuídos aos itens representados no prato à direita? Em caso negativo, você reorganizará esses pesos.
Então aqui vocês vão aqui calcular, ok? A dica que eu dou logo de início para vocês, o bem aqui, ele pesa 5 quilos, ok? 5. Então descubra aí o restante, certo? Vamos lá para a letra C. Complete a ilustração a seguir no prato à direita. Represente em forma de bloco os itens que você considera necessário para ver justiça. Atribua uma massa a cada um dos blocos. Lembre-se de que é necessário manter o equilíbrio entre os pratos. Lembrando qual é o valor do peso aqui da justiça. Então você vai aqui fazer os seus blocos e você pode colocar outros nomes, tá? Se referindo à justiça, ok? Refletir sobre os temas como bondade, a empatia e a justiça é uma oportunidade para compreender sua importância. É também um convite para torná-los mais presentes em nosso cotidiano e assim enxergar no horizonte a possibilidade de um mundo melhor. Ok? Então, nesse aqui vocês entenderam, né? Vamos fazer o mesmo bloco. Vocês façam aqui para desenhar. Podem colocar nomes diferentes aos blocos, ok? A medida a mesma. Vamos seguindo. A rosa dos ventos é uma figura usada em instrumentos como mapas e bússolas. Ela indica os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais, possibilitando a orientação espacial de quem viaja para os mais diversos lugares. Agora, imagine uma bússola diferente, contendo uma rosa dos ventos que indicasse alguns pontos para as pessoas se orientarem enquanto viajam pela existência, rumo ao futuro. Quais valores que você considera que deveriam estar registrados nessa bússola para guiá-lo ao seu próprio futuro? Escreva-os nos espaços a seguir. Então, olha só. Aqui, em vez de colocar os pontos de direcionamentos cardeais, você vai colocar aquilo que vai direcionar para o seu futuro. Questões morais, questões de ética, ok? E aí você vai preencher cada um dos quadros aqui. Okay? Aqui não é para colocar norte, sul, leste, oeste, não é nada disso. Para você colocar coisas que te direcionam para o teu futuro, certo? Vamos lá, vamos seguindo. Número 2, o filósofo alemão Martin Heidegger afirmou que um dos horizontes da existência humana é a finitude do tempo e o outro, a infinitude do ser. De acordo com esse filósofo, o presente é um momento privilegiado em que o ser e o tempo se encontram. Sabendo disso, leia estes versos do poeta brasileiro Vinícius de Moraes. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte, contra quem vivo? Do sul cativo, o oeste é meu norte. Outros que contém passo por passo, eu morro ontem. Nasço amanhã, ando onde há espaço, meu tempo é quando. De acordo com o texto lido e com seus conhecimentos sobre o pensamento de Heidegger, assinale a alternativa correta. O poema expressa a noção de tempo infinito em oposição à noção da finitude mencionada por Heidegger. O poema expressa o conceito de horizonte do tempo finito de Heidegger em relação aos pontos cardeais, identificando a vontade de viver com o leste. O poema expressa o conceito de vida elaborado por Heidegger como vontade de morrer. O poema expressa o conceito de infinito elaborado por Heidegger, indicando que o ser humano
deve se orientar para ele no horizonte do tempo. Certamente dessas 4 aqui, uma dica, né? A letra B é a que está mais próxima, né, da certeza dessa resposta, ok? Mas pesquise, é apenas uma dica aqui do professor, ok? Vamos mais adiante. Immanuel Kant e Friedrich Nietzsche analisaram a conduta moral dos seres humanos e chegaram a diferentes conclusões a respeito das ideias desses pensadores. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Depois reescreva as afirmativas falsas, tornando-as verdadeiras. Letra A. Immanuel Kant acreditava que as normas morais variam de acordo com as circunstâncias. Nietzsche afirmava que elas deveriam valer para todos em qualquer situação. Então, esse pensamento aqui é verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Certamente a impressão todinha é que é falso, né? Essa colocação aqui. Mas pesquise, apenas uma dica. Nietzsche defendia a ideia de uma moral relativa e Kant defendia a ideia de uma moral absoluta. Então, essa letra B, as ideias, elas batem. Então, certamente poderá ser verdadeira, né? É uma dica, mas pesquise também aí. Na letra C, para Nietzsche, a moral deve se basear em valores universais. Já para Kant, não deve haver valores morais pré-estabelecidos. Então, certamente a letra C tem tudo para ser falsa a questão, mas pesquise, ok? Pesquise lá, mas tem tudo para ser falso. Na letra D, Kant acreditava que o conceito de bem é válido para todos e Nietzsche acreditava que pode haver um conceito de bem para cada um. Bem, a letra D tem tudo para ser verdade, mas pesquise, ok? E aqui você vai transformar as que são falsas, as questões que vão ser assinaladas como falsas e transformá-las em verdadeiras. Vamos seguindo. Analise a ilustração e a fotografia. Ok, nós temos aqui a ilustração e aqui uma fotografia. De acordo com a análise das imagens e com os seus conhecimentos sobre justiça, faça o que se pede. Explique a distinção expressa na ilustração entre igualdade e a justiça. Você vai explicar essas duas coisas, igualdade e justiça, de acordo com essas ilustrações aqui, ó. Igualdade e justiça. Bem, uma explicação plausível para isso, da igualdade. O que seria para a igualdade, se referindo a isso aqui? O que seria? Então, é a garantia dos direitos iguais. Garantia dos direitos iguais, né? Garantia dos direitos iguais. E da justiça, qual seria? É a garantia das mesmas oportunidades. Garantia dos direitos e as mesmas oportunidades. Mas crie a sua resposta, ok? É apenas uma dica para você poder clarear mais aí a sua resposta. Nomeie o tipo de desigualdades representado na fotografia. Nomeie o tipo de desigualdade representado na fotografia. Qual será a desigualdade que existe baseado aqui nessa fotografia? Com certeza, social e econômica. Social e econômica é a desigualdade aqui maior. Veja que representa, uns estão morando aqui, outros estão morando aqui embaixo. Então é uma desigualdade social e econômica, né? Letra C, comente a situação de desigualdade retratada na fotografia, explicando como ela se relaciona com os conceitos
de justiça e injustiça. Então você vai fazer o seu texto aqui, fazendo comentários sobre essa desigualdade. Olha, aqueles que moram aqui e aqueles que moram aqui, ok? Então crie seu texto aí e vamos seguindo. Muito bem, encerramos essa parte do nosso livro, ok? E vamos então adiante na nossa aula de hoje. Peço também a vocês que façam as atividades que há no livro de atividades, as aulas que foram feitas, ok? Então, vocês completem aí.